Boa noite, sejam bem-vindos à comunidade Betânia. Somos uma parte da Igreja de Jesus Cristo reunido aqui em Londrina. Estamos aqui para louvar e adorar o nome do Senhor Jesus. Você que está pelo Facebook, pelo Instagram, compartilhe com teus amigos, convide para participar deste momento, entre no mesmo espírito que estamos. Que nós possamos ser essa igreja aqui, aí na sua casa e aonde mais o Senhor puder nos alcançar. Vamos orar? Deus eterno, rendemos-te graças, Pai, porque o Senhor nos fez a tua igreja. Obrigado porque o Senhor nos conhece pelo nome, sabe da vida de cada um que está em sua casa agora. Ó Deus, que nós sejamos sintonizados pelo teu Espírito, Senhor. Que possamos te louvar e te adorar em espírito e verdade, Pai. Recebe esse tempo de adoração, de louvores, Senhor Deus, como incenso agradável diante do teu altar e diante do teu trono. Nós te louvamos e te agradecemos por este momento, por sermos chamados igreja, por podermos participar, Senhor Deus, aqui e longe daqui, na tua presença e ao teu louvor. Recebe toda a adoração, em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar? Aleluia, Jesus, a tua presença é o que nós mais ansiamos neste lugar, Deus. Sabemos que o Senhor é onipresente, onisciente, o Senhor está aqui, o Senhor está na casa dos nossos irmãos que estão nos assistindo. Não há limites para a tua presença, Senhor. Então vamos juntos declarar: Santo Espírito. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu. Aleluia, sermos inundados. Sermos inundados. Vamos mais uma vez, Santo Espírito. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Tua glória, Senhor. Vamos no início. Não há nada. Não há nada igual. Não há nada melhor a que se compara com a esperança viva. Sim, Deus, a tua presença, tua presença. Eu provei e vi, eu provei. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser. E a vergonha desfaz. Sim, Deus, somente a tua presença, tua presença. Aí onde você está, erga a sua voz e declare: Santo. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória. Mais uma vez, Santo. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos
tua presença, vamos provar a tua glória. Vamos mais uma vez, vamos provar. Vamos provar quão real é tua presença. Vamos provar tua glória e bondade, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Olá, meus irmãos, boa noite a todos vocês. É um privilégio, é um prazer enorme estar com você, poder entrar na sua casa e estar em companhia da sua família. Eu agradeço a Deus por esse privilégio. E este é o momento no nosso encontro com o Evangelho de orarmos uns pelos outros. Pessoalmente, eu tenho alguns amigos que, olhando agora aqui a lista daqueles que estão acompanhando, a listagem daqueles que estão ao vivo conosco, me lembrei das necessidades de alguns de vocês. E eu gostaria de orar e peço que você se una a mim nesta oração. É uma oração de intercessão. Intercessão significa quando alguém se coloca no lugar do outro. É nos lembrarmos do outro, é orarmos pelo outro, é suplicarmos pelo outro. Vamos agora buscar a presença de Deus para nos abençoar. Senhor, em nome de Jesus, eu te agradeço de todo o meu coração o privilégio que tu me dás de estar aqui com os meus amados irmãos e irmãs, a nossa equipe envolvida para fazer aquilo que agrada ao teu coração, que é pregar a tua palavra, proclamar a respeito do Evangelho do Senhor. Mas neste momento, Pai, neste momento, nós queremos orar por aquelas pessoas que estão passando pelo vale, que estão passando por um deserto. Ó Deus, diante desse momento de crise, de caos na sociedade, onde nós estamos, há muitas pessoas que estão em situação crítica e que precisam de uma intervenção do Senhor. Eu oro pelos doentes, eu oro pelos enfermos, eu oro pelos infectados pelo Covid-19, eu oro pelas equipes que trabalham todos os dias, as equipes dos médicos, enfermeiros, auxiliares e todo o pessoal de bastidores e estrutura nos nossos hospitais, clínicas, todo aquele que tem contato, ó Deus, com essas pessoas. Eu peço a tua bênção sobre eles. Eu peço a tua bênção sobre aqueles que estão passando necessidade. Eu peço a tua bênção para aqueles que perderam o emprego. Eu peço a tua bênção para aqueles que perderam a esperança. Eu peço a tua bênção para aqueles que estão chorando, que estão com o coração cheio de dúvida, estão pedindo uma direção e uma orientação. Eu peço a bênção do Senhor. Tem misericórdia, papai. Visita esses corações, visita as famílias, traga paz para as famílias, traga harmonia para as famílias. Neste momento onde as pessoas estão ficando tanto tempo em casa, dentro de casa, o relacionamento do marido com a esposa, da esposa com o marido, com os filhos, as crianças, ó Deus, eu peço a tua bênção para o nosso país, peço a tua bênção para o nosso estado, peço a tua bênção para a nossa cidade. Oramos também pelas autoridades constituídas, pedimos que o Senhor traga harmonia entre eles, que o Senhor traga sintonia, Pai, para que o interesse político não esteja acima da necessidade do povo, acima dos valores da vida, mas que o Senhor tenha misericórdia e cuide de nós. Abençoa-nos, ó Pai, neste tempo de reflexão da Tua Palavra. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós queremos pedir uma vez mais que você possa convidar os seus amigos para participar desse encontro. Vocês que estão nos acompanhando aqui pelo Facebook, é só compartilhar, criar uma sala de vídeos e outros amigos vão poder acompanhar conosco. E vocês do Instagram também podem compartilhar com seus amigos, contar para eles o que está acontecendo aqui.
Que Deus os abençoe e continue. Vamos continuar a adorar o Senhor juntos, em espírito e em verdade. Aleluia, louvado seja o nome do amado Rei de Israel. Nós louvamos e agradecemos o teu nome, Senhor. Obrigado mesmo porque nós podemos ter esse momento tão lindo de adoração, de louvor ao nome do Senhor. Isso é magnífico, isso é maravilhoso, amados. Isso é um privilégio para o povo que ama o Senhor. Estamos aqui nesse momento agora para falar sobre os dízimos e ofertas. Tudo aquilo que o Senhor tem confiado às nossas mãos. Essa é uma grande verdade. Tudo que nós temos
tudo aquilo que tem sido trazido até nós, tem sido confiado por Deus às nossas mãos, para nós administrarmos isso. E nós temos a consciência que nós devemos investir de volta os 100% nesse reino. O Senhor nos pede 10% para que a sua casa, essa estrutura, essa comunidade, que nós temos entendido que tem trabalhado muito pelo outro, no sentido de alimentos àqueles que precisam, de calor e carinho àqueles que precisam, disponibilizando o seu tempo, o amor, a estrutura, as pessoas. Nós queremos louvar a Deus com tudo que é nosso. E queremos que todos tenham esse entendimento. Amado, sei que nesse momento nós passamos por uma situação muito difícil, o país passa. Ao mesmo tempo nós vemos tantas pessoas preocupadas e tantas igrejas preocupadas, como o outro também. Tantos movimentos têm acontecido. Creio que algo novo está acontecendo na humanidade. E nós queremos fazer parte disso, através dessa comunidade. Amados, venha conhecer. Logo, logo, com a graça de Deus, nós estaremos aqui. Participe, as pessoas que ainda não conhecem, pelo Facebook, pelo Instagram. Nós temos uma proposta bíblica do que é os dízimos, do que são os dízimos e as ofertas, e do que é o propósito da igreja. Nós queremos louvar e agradecer a Deus com você e pedir pelos recursos, que sabemos que nesse momento é tão escasso. Vamos orar? Pai, rendemos-te graças, Pai. Obrigado mesmo porque o Senhor tem sido o sustento de nossas vidas. A Tua palavra tem nos alcançado, Senhor, e o Senhor tem suprido todas as necessidades nesse momento de tanta dificuldade, Pai. Sabemos que não tem faltado. O Senhor tem trazido aquilo que precisa. Sabemos que tem muitas pessoas, ó Pai, que estão aflitas com isso tudo. Pai, nós queremos depositar o coração delas nas Tuas mãos, Pai querido, para que o Senhor traga a paz de que o Senhor está à frente, de que o Senhor vai suprir, que isso vai passar, e com júbilo e com alegria, nós poderemos dizer, Maranata, até aqui o Senhor nos trouxe. Obrigado por sermos a Tua comunidade. Obrigado por sermos o Teu povo, Pai. Obrigado porque o Senhor nos dá o entendimento que é muito mais do que nós. É o Teu reino instalado na terra sobre as nossas vidas, através de nós. Que nós possamos aprender isso, Senhor Deus, em todas as áreas de nossas vidas. Com as nossas finanças também, Senhor. Investir naquilo que é eterno, naquilo que vale vidas, para a glória do Teu nome, Senhor. Para que o Teu reino seja plantado, para que o Teu nome seja exaltado, em nome de Jesus. Te louvamos. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Amém. E agora chegou a hora de nós ouvirmos a palavra do Senhor. E eu quero que você preste muita atenção, porque aquilo que o pastor Silas vai pregar nessa noite é a continuação dos ensinos de Jesus no Sermão do Monte. E nos capítulos 5 e 6 do Evangelho de Mateus, o Senhor Jesus está falando diante de uma grande multidão. E de repente ele chega para os discípulos e diz, olha, vocês são o sal da terra. E eu estava conversando com ele agora ainda há pouco, e falando justamente sobre esse assunto. Pastor Silas, seja bem-vindo, boa noite. Nós estamos falando exatamente sobre isso. Se há um momento na vida da sociedade, não só brasileira, mas mundial, que nós precisamos de sabor, o momento é agora. E se você me permite, eu quero orar por você, para que Deus te use poderosamente. Senhor, toma nas tuas mãos o teu filho, o teu servo, que o teu servo nessa noite fale com unção, com autoridade, que o Espírito Santo de Deus use o teu servo, pastor Silas, e que esta palavra venha alimentar o nosso coração, alimentar a nossa alma, alimentar o coração daqueles e daquelas que estão perto e que estão longe, para que o teu nome seja glorificado e exaltado. Faça isso nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, meu pastor. Paz, graça, vitória na autoridade da palavra e do nome de Cristo Jesus. Nós estamos mais uma vez online. Não é você que veio à igreja, é a igreja
que foi até você. Esse é um momento novo. Nós estamos confiantes que logo também estaremos de volta nos lugares de adoração. Mais uns dias, tudo mostra que será assim. Mas uma coisa ficou clara, nós vamos continuar também online sempre. Porque vidas estão sendo tocadas em todos os lugares de uma forma cada vez mais sobrenatural. E eu quero falar em nome de Cristo, para a glória de Cristo e no poder de Cristo. Pedi ao pastor Zé Antônio vir aqui só para me ajudar aqui no texto, porque ele montou aqui. Eu quero que você abra a Bíblia em Mateus capítulo 5, no versículo 13. O texto diz: vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Aqui é uma pergunta. Como? Como? Para nada mais presta senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Eu acho esse texto de uma plenitude tão grande, de uma profundidade tão expressiva, que a gente fica pensando como que é possível nós entendermos a profundidade que Jesus deu aqui. Agora eu quero que você observe, que Jesus começa falando do Sermão da Montanha. Ele fala do caráter cristão. Ele fala dos bem-aventurados humildes, bem-aventurados que choram, bem-aventurados mansos, bem-aventurados que têm fome de justiça e sede de justiça, bem-aventurados misericordiosos, bem-aventurados limpos de coração, bem-aventurados pacificadores, bem-aventurados perseguidos por causa da justiça. E quando ele trabalha toda essa estrutura, ele vai para o momento crucial de missões. E nós já vimos, vós sois a luz do mundo. Mas ele não disse apenas vocês são a luz do mundo que brilha muito. Mas vocês também vão trabalhar no outro jeito. Vocês são o sal da terra. Existe um jeito de operar, de trabalhar como o sal. Interessante Jesus usando essas duas analogias ou essas duas metáforas, do sal e da luz. Uma que aparece plena e a outra que está, mas ninguém vê. Uma presença sem ser vista, sem ser notada, mas que não está ausente. Essa é a grande realidade do sal. Vós sois o sal da terra. Eu sei que tem muita gente querendo ser sal do céu, ser luz no céu. Mas Deus decidiu que você seja sal na terra. A terra é o lugar onde nós estamos na história, onde nós estamos na vida. É o lugar de sermos o que Ele quer que nós sejamos. Vós sois o sal da terra e vós sois luz do mundo, nós já vimos. Agora aqui diz o texto, se o sal vier a ser insípido, perder o sabor, para que ele serve? Ele só serve para ser pisado pelos homens. Sabe o que esse texto está dizendo? Uma igreja que não é sal, é uma igreja que começa a ser pisada pelos homens, pisada pela história, pisada pelos outros, pisada pelos sistemas. Muita gente está cansado de ser pisado, mas em vez de preocupar-se em ser pisado, deveria se preocupar com outra coisa, ser sal. Porque quando é sal, não é pisado. Quando o sal funciona, tem sabor, ela se torna essencial para a vida, essencial para a sociedade, essencial para o mundo, essencial para a educação, essencial para os sistemas sociais do mundo. Por isso que a Bíblia diz que nós temos uma missão:
sermos sal. Eu quero, ao mexer com este assunto, dizer o seguinte: nós precisamos olhar este assunto na perspectiva de Jesus. Veja bem, Jesus, ele apontou uma vez para si mesmo dizendo, eu sou. E depois ele diz, vós sois. Eu quero primeiro começar com essa afirmação. Jesus diz, eu sou, e eu quero dizer para você que Jesus é o centro. Por isso, o foco das mensagens, dessa série de mensagens que nós temos falado aqui, é aprender com Jesus. O foco no que ele ensinou. E o que ele ensinou, nós sabemos, ele é o centro. Jesus Cristo é o centro. Jesus Cristo é tudo. Foquemos em quem ele é, o que ele faz. É a partir disso que você descobre quem você é e quem você faz. É interessante porque quando olho para Cristo, ele é Deus. Jesus é aquele que o Pai disse, este é meu Filho amado em quem me comprazo. João Batista apontou para ele e diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Os apóstolos disseram, ele é a pedra angular. Jesus apontou para si mesmo e disse, eu sou a luz. Eu sou a luz do mundo. Ele diz, eu sou a porta. Ele diz, eu sou o caminho. Ele diz, eu sou o pão. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. Eu sou a ressurreição. Veja, Jesus Cristo se coloca assim. Ele disse uma vez, antes que Abraão existisse, eu sou. Agora, este Jesus que é tudo isso, ele apontou para os discípulos e disse, vós sois. Veja, ele disse, eu sou a luz do mundo, e diz, vós sois a luz do mundo. Ele diz, eu sou a porta e o caminho, vós sois o sal. Interessante, o que sobrou para mim e para você é ser a expressão da luz dele, mas agora hoje a ênfase é, vós sois o sal da terra. Quando o Pai disse o que ele era, este é meu Filho amado, identificou a missão dele. Quando ele disse, eu sou o caminho, a verdade, ele estava identificando a sua missão. Mas então, vamos deixar claro, no eu sou de Jesus está implícita a missão de Deus para ele. Grave isso. No eu sou de Jesus está implícita a missão de Deus, o Pai, para ele. Mas no vós sois de Jesus, para os discípulos, para mim, para você, está implícita a missão de Jesus para você. Está implícita a missão de Jesus para nós. Por isso não adianta você querer muito pensar só no céu, porque a Bíblia diz para você ser sal da terra. E esta hora, e esta reflexão de hoje e amanhã é para nós pensarmos o seguinte, como podemos ser melhor sal na terra? Como é que nossa identidade nele pode fazer com que a gente seja o que tem que ser? Isso está me inquietando mais. Não há uma hora mais importante para falar disso do que dizer que o mundo de hoje está precisando de sal, está precisando de sabor. As pessoas estão dizendo a vida está sem graça, a vida não está dando certo. Esses dias houve um suicídio de alguém famoso no Brasil dizendo a humanidade não deu certo. Me desculpe, foi o que ele escreveu. Sabe o que eu estou dizendo para você? Ele estava só dizendo uma coisa, a vida perdeu sabor. Sabe o que ele estava dizendo? O mundo perdeu sabor. Sabe o que ele estava dizendo? A história perdeu sabor. Sabe o que significa? A pessoa viveu a vida toda e descobriu que não tem sabor. Sabe por quê que não tem sabor? Porque está faltando sal. Ou se tem sal insípido, ele não serve para mudar as coisas. É um peso tremendo. Não adianta você falar o mundo está sem sabor. Quando você fala o mundo está sem sabor, Jesus está dizendo, então o problema é você. O problema é a igreja. O problema somos nós.
Porque eu deixei na terra a vocês, e eu disse a vocês, vós sois o sal da terra. Precisamos ser o sal correto, o sal que dá sabor. Por isso que Pedro escreveu, vós porém sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de anunciardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sois o sal. Em primeiro lugar, eu quero dizer o seguinte, vós sois o sal da terra. A mensagem que o sal nos traz é sumamente importante. Esse é um ponto que eu quero deixar claro. E deveríamos estar sempre aprendendo as lições que o sal nos traz. Quando ele está dizendo, vós sois o sal da terra, ele está falando de identidade. E a identidade, quem você é e quem nós somos, foi dada pelo Senhor do Universo. Sabe o que ele está dizendo? Vocês são alguém imprescindível para o mundo atual. O mundo não pode viver sem vocês, sem a igreja, sem o que Deus quer fazer através da igreja. Por isso que não há uma hora mais importante para nós nessa crise mundial do que a igreja ser verdadeiramente a igreja que Deus quer que ela seja, com a identidade que Deus quer que ela seja e que ela tenha. E ele disse, vós sois o sal. Identidade significa ser quem você deva ser, chegar a ser quem você deva ser, viver a plenitude daquilo que Deus quer que você seja. Então é hora de nós nos colocarmos diante de Deus, Senhor, como que eu posso ser sal na dimensão que o Senhor quer que eu seja? E aqui entra uma segunda questão fundamental, quais são as lições que devemos aprender com sal? Quais as lições que eu tenho com sal? E aqui eu vejo várias implicações aqui. Essas implicações me chamam a atenção, porque o texto está dizendo, vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Está falando de sabor, está falando de tempero, está falando de presença, está falando de mudança, está falando de que algo acontece quando o sal está e algo não acontece quando o sal não está. Mas há algo que eu quero dizer a você, eu fiz essa reflexão há muito tempo e isso voltou na reflexão dessa semana. Vós sois o sal. Então a primeira lição que eu quero dizer a vocês é que o sal está presente e não aparece. Isso mostra para a vida cristã algo que eu vou chamar de humildade, de estratégia de Deus aqui. Por quê? Porque ele não aparece e está presente. Ele não é visível e está presente. Ele nem é percebido. As pessoas não dizem assim, tá bom de sal normalmente. Ele diz, tá bom o sabor. Você já observou? Você só fala do sal quando não tem sal, ou está faltando sal. Quando não tem sal, você diz falta sal. Ou se tem sal demais, você diz está salgado. Mas se tiver no normal, você diz está saboroso. O sal desaparece. Ele tem um caráter humilde. Quando se fala do alimento e do tempero, as pessoas não mencionam o sal. Então essa é uma característica que eu quero puxar para você pensar a presença da igreja de humildade, de ela estar presente. Eu estou falando da igreja, falando de você como marido, como esposa, como pessoa, como filho, como gente na escola, no trabalho, na vida, sendo sal. Só se fala do sal quando tem falta. Está faltando sal, faltando sabor na vida. Se alguém disser a vida está sem sabor, eu vou ter que dizer está faltando a presença do sal. Quão grande é o seu agir presencial no mundo contemporâneo. Então essa mensagem de Jesus, ela ecoa todo o que falamos até aqui agora, que a missão da igreja é uma missão que presentifica algo que muda a realidade e transforma as situações, e este é o chamado de Deus para mim e para você. E aqui eu vou dizer mais um outro
princípio aqui, mas antes disso, pense o seguinte: a verdadeira figura de como devem ser os cristãos estão aqui, de todos os séculos, presentes no mundo. O mundo hoje é uma panela sem sal, você concorda ou não? O mundo de hoje é uma panela sem sal. A igreja muitas vezes tem se tornado o que não deveria ser, ela tem que ser mais sal e ela corre o risco de ser insípida quando ela não manifesta a vida de Cristo. Quando a sua vida não reflete Cristo, você fica um sal insípido, isto é, não marca presença de sabor. Sem Cristo você não tem sabor. Sem Deus você não tem sabor. E o grande perigo é a pessoa começar a viver algo que parece uma religiosidade aparente, mas não tem o caráter transformador da identidade de ser quem deva ser. A vida está sem sabor, eu já estava dizendo isso, ela vai se tornando insípida. Gente, a história mostra isso, nós temos que mudar isso, temos que olhar para o que Jesus disse. Ele disse: vós sois o sal. E vocês precisam ser sal que dá sabor. Vocês precisam ser um sal que dá sabor para não se tornarem algo pisado na estrada, mas algo necessário no mundo, necessário no lugar de trabalho, necessário nos meios de comunicação, necessário em todos os segmentos da sociedade. Perdeu-se o sabor em áreas do mundo, perdeu-se a presença do sal. Alguém diz: a política não tem sabor, então vou dizer, falta sal. Aos meios de comunicação falta sabor, então está faltando sal. As igrejas estão perdendo o sabor, então está faltando sal também. As famílias perderam o sabor, então está faltando sal. Jesus disse que temos uma identidade e essa é uma presença maravilhosa. Segunda ideia, lição que eu pego no sal: o sal é dinâmico. Atenção, o sal é dinâmico, ele se envolve. E envolve mudando sabor, dominando, sendo presente. A igreja precisa envolver-se no mundo de seu tempo, na sua história, para impactar com a vida de Cristo, a saúde do reino de Deus, com a sua mensagem transformadora, transformando vidas, mudando corações, fazendo diferença. Gente, a igreja de Cristo é um órgão dinâmico, é um organismo vivo, é um organismo atuante, deve expressar o caráter glorioso de Cristo, é vivo isso. Pense no organismo autêntico, chamando para si uma responsabilidade, pois a igreja é portadora de uma mensagem do verbo que se encarnou, que é Cristo, e ela precisa ser o que tem que ser, sabe o que? Corpo vivo de Cristo no mundo de hoje. Isso é ser um organismo vivo. Uma organização saudável, é isso que eu quero dizer hoje para você. Eu estou dizendo que o sal é dinâmico, a igreja precisa ser dinâmica, e por isso que eu quero dizer a você, nós temos que perguntar o que podemos fazer que não estamos fazendo ainda. Cada um de nós, eu, você, todos nós somos desafiados a isso. O sal envolve em todas as camadas da sociedade. E tem algo mais forte que eu quero dizer ainda numa terceira lição. Sabe o que? O sal produz sede. O sal produz sede. O sal produz sede. Me ajude a pregar, escreva aí, que a igreja seja um sal que produza sede. Que eu seja um sal que produza sede na minha família. Sede o quê? Sede de Cristo, sede da água viva. Por isso que quando eu comecei a falar de sal, eu esqueci de um texto que é muito importante. Jesus disse: eu sou a água viva. Ele é a água viva. E é muito interessante isso, porque ele é aquela água que satisfaz a sede. Alguém tem que dar sede. Quem produz sede? O sal. Quem que mata a sede? A água viva. Quem é a água que é viva? Cristo. Cristo é a água que sacia plenamente a sede do coração humano.
O sal produz sede. Vós sois o sal, devemos então produzir sede nos seres humanos. Sabe sede de quem? Sede de Deus. Sede de uma vida nova, sede de salvação, sede de Cristo, sede de andar com Deus. O mundo de hoje está em crise, o coração do ser humano moderno está barrido de superstições, está vazio. Estamos vivendo entre um mundo que parece que já morreu e outro que ainda não nasceu. Estamos todos dizendo, sociólogos do mundo inteiro dizem que o século XXI vai começar agora. Estamos começando o século XXI totalmente diferente. O mundo será diferente, mas tem algo que você precisa ser no mundo diferente: sal da terra. Porque o mundo de hoje procura algo novo, procura esperança. Há uma busca de algo no coração e no espírito humano, uma busca de espiritualidade como nunca antes. Eu penso que haverá um grande avivamento de espiritualidade no mundo. As pessoas descobriram que pode viver muito bem sem a maioria das coisas supérfluas que ele viveu nas últimas décadas. Mas tem algo que o ser humano não poderá mais viver sem a espiritualidade, sem amar a Deus, sem amar a Cristo, sem ter os valores do reino de Deus. Isso mostra que alguém precisa ser sal para produzir esse sabor. Esse é o mundo que estamos vivendo. Que hora maravilhosa para sermos sal da terra. Que hora maravilhosa para sermos o que temos que ser: sal da terra. Luz do mundo, sal da terra, luz do mundo, sal da terra, luz do mundo. A hora chegou. Uma vez eu li sobre David Livingstone. Para quem conhece a maravilhosa história do missionário inglês que foi viver na África. E este homem viveu o evangelho em toda a sua plenitude. Deu a sua vida plena na África. Ajudou demais. Sabe que a história é tão maravilhosa sobre David Livingstone que ele foi sepultado na Inglaterra, mas ele pediu que o coração dele fosse sepultado na África. E os africanos vieram buscar o coração dele e plantaram na África, porque ele tinha colocado o coração na África. Naquela época não havia toda a comunicação, as pessoas passavam, depois não sabiam mais onde estava David Livingstone, se ele já tinha morrido ou não. Décadas se passaram. Alguns missionários chegaram para pregar de novo na África e começaram a falar de Jesus Cristo. E os africanos disseram: nós o conhecemos, ele passou por aqui, nós o vimos, é essa pessoa que você disse. E eles ficaram muito assustados com os africanos dizendo isso. Depois testificaram. Eles estavam pregando sobre Jesus Cristo, mas os africanos estavam falando de David Livingstone. Quando eles falaram de Jesus Cristo, ele se parecia tanto com Jesus Cristo que eles já estavam confundindo que era a mesma pessoa. Ele se parecia com Jesus, era um sal na África. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Quando eu leio biografias de servos e servas de Deus, eu fico impressionado. Na minha juventude, eu lembro que eu li um livro de Ernest Tonini chamado Vidas Poderosas. Aquelas histórias me impactaram na minha adolescência, na minha juventude, de uma forma tremenda. Mas eu lembro de ter lido o nome de uma jovem chamada Ellen Evan. Essa jovem foi tão cheia de Cristo e tão cheia de Deus, me impactou demais. Sabe por quê? Porque ela levou todos os jovens não conseguiam conhecer a Evan sem conhecer a Cristo, sem ter sede de Deus. Essa jovem não viveu muito, mas conta-se, mesmo na juventude, muitos anos depois, quando se mencionava o testemunho dela, havia quebrantamento e os jovens diziam: temos que voltar para Deus. Era um sal muito forte. Eu admirei tanto esse nome que coloquei o nome da minha filha de Ellen, por causa disso. Ellen viveu essa plenitude de ser sal. É maravilhoso pensar isso. Gente, eu quero pensar quantas vidas podem ser impactadas pela sua vida.
quero convidar você a isso. Quantos podem causar avivamento, entre outros, por causa da sua vida em Deus? Eis a questão. Temos produzido sede, podemos produzir mais sede no mundo, no lar, na igreja. Sabe que eu sonho em ver maridos tão cheios de Deus e tão íntimos com Deus que produzem sede no seu lar. Esposas que sejam tão cheias de Cristo, que produzam sede para que todos queiram dizer, eu preciso de Cristo. Pais e mães que gerem sede nos seus filhos, filhos que gerem sede de Cristo, da água viva, nos seus pais, nos seus colegas, daqueles que você conhece, nos relacionamentos. A minha pergunta é, será que as pessoas, ao entrarem em contato conosco, sentem sede de uma vida nova? Jesus disse, vós sois o sal. E eu quero concluir dizendo, eu caminhei com pessoas que me deixaram com muita sede de Deus. Eu admirei muitas pessoas que conversar com elas me deixavam com uma vontade tremenda de orar mais, de buscar mais a Cristo, de me entregar mais ao Senhor, de ler mais a palavra, de ajudar mais outras pessoas. São testemunhos maravilhosos. Eu me lembro de 2 testemunhos que eu preciso contar rapidamente. Meu coordenador, um dia de teologia, estava contando que ele foi à Alemanha. E ele conheceu uma mulher que eu havia lido muitos livros dela, chamada Basileia Schlink. Ele disse para mim, foram 5 minutos apenas, mas aquela mulher vazava a Deus e o Espírito Santo pelos poros, que nós fomos quebrantados ao encontrar. Nos deu uma sede profunda de santidade. Nós precisamos de Deus urgentemente. E aquilo me impactou, esse testemunho. Mas na minha juventude eu ouvi um outro testemunho da esposa de um pastor que era estudante de teologia onde nós estávamos. E ela havia conhecido, naquela época, Oswald Smith, o grande pregador presbiteriano de Toronto, cuja igreja tinha 5.000 membros, que tinha 500 missionários. E aquele homem me impressionou muito na minha vida, porque ele era um homem de oração, ele passava 1 hora em oração antes de fazer qualquer coisa. E aquela senhora estava me dizendo algo. Quando ela foi lá com um grupo de alunos de teologia, ele falou por alguns minutos com eles, 10 ou 15 minutos, foi suficiente para eles ficarem com uma sede profunda de evangelismo, de missão e de se apaixonarem por Deus. Eu poderia citar muitos outros, mas estou citando 2 fatos que aconteceram na minha vida e me impactaram isso. E a minha pergunta agora, ao terminar, é: que impacto de Deus podemos causar? Pais e mães que estão me ouvindo agora, precisam ser sal em casa. Quanto de sede você vai provocar em seus filhos, nos seus parentes? Quantos vão buscar a água viva porque você foi sal? Não reclame que as pessoas perderam a sede. Se as pessoas perderam a sede é porque está faltando sal. Você faz parte da solução e não do problema. Vós sois o sal. Que o Espírito Santo trate com você profundamente. Você seja o que tem que ser. Que Deus seja glorificado. Que Deus nos mude para sermos quem temos que ser. Feche os olhos e ore comigo. Pai, no nome de Jesus eu oro, para que o Teu Espírito nos toque de forma sobrenatural e gloriosa. E nós sejamos cheios do Espírito Santo. Que todos nós possamos olhar para Cristo e ver o que Ele diz quem somos. E nós possamos viver esta vida de missão no mundo contemporâneo. Ser quem temos que ser para a glória do Pai, para a glória do Filho e para a glória do Espírito Santo. No precioso nome de Jesus nós oramos.
crendo, recebendo e agradecendo. Pai, agora dizemos, toca teu povo, cura o teu povo, cura o teu povo, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Diga, eu recebo em nome de Jesus. Amém. Pastor, que viagem. Você citou tanta gente que eu fiquei impressionado. Oswald Smith, David Livingstone, citou Antônio Elias. Não, do livro Oswaldo, Ernesto Nini. Enéas Tonini, Vidas Poderosas. Será que a gente acha um livro desse? Porque uma vez você falou para mim... Precisava achar, hein? Pois é, você falou para mim de um livro interessante, isso faz uns 4 anos atrás. Você disse, olha, tem esse livro assim, assim, e eu me lembro que eu atravessei a rua, fui no sebo e encontrei o livro. Então tem uns livros assim que realmente a gente precisava ver, né, Silas? E reeditar, né? Coisa linda, né? Isso era bom, hein? Vidas Poderosas. Que bacana. E essa história da sua filha, do nome dela, eu não sabia dessa história. A gente conhece ela desde menininha, desde pequenininha. É por isso que ela chama Ellen. Que coisa interessante. Que muito, muito bacana. E isso me fez lembrar o pastor saudoso, né? Ari Veloso. Uma vez eu estava conversando com o Ari Veloso sobre a Rosalie Appleby, e que foi uma grande serva de Deus aqui nesse país. Conheci também. Você conheceu ela pessoalmente? Olha que bacana, que privilégio. E o Ari estava dizendo dos escritos dela, ele me deu até um xerox de um livro dela falando sobre avivamento, do que Deus, né, estava fazendo aqui no Brasil, uma coisa extraordinária. E ele me falou a mesma história. Ele disse, olha, minha filha chama Rosalie por causa da Rosalie Appleby. Essa mulher foi uma das mulheres mais cheias do Espírito Santo que o Brasil teve Que até hoje. coisa. Silinhas, essa geração nova, cara, a gente precisava saber dessas coisas, né? É uma coisa interessante. Quanta gente boa de Deus que já passou por aqui, e a gente precisa voltar a isso, essa questão do sal da terra. Como que essa mensagem é atual, é importante para o nosso dia de hoje. Você falou coisas tremendas, eu fui muito edificado ali, muito abençoado. E você me contou uma coisa... Bom, está gravado, né? Sim, está sendo gravado. E você me contou um segredinho aqui na semana, quando você falou desse assunto. Essa palavra que Deus colocou no seu coração não foi agora. Foi uma coisa de muitos anos atrás, mais de 30 anos Na década atrás. de 80. Foi na década de 80, é uma coisa tremenda. Então, olha só, você pega uma palavra escrita há 30 anos atrás e compartilha, e ela é nova, ela está nova, por causa da realidade do momento que nós estamos vivendo. Como que a Bíblia, a palavra realmente é atual. Sal da terra. Que coisa linda. Gostei muito do que você fez, do que você falou. Falta sal, então temos que ser sal. Né? Verdade. Não é para reclamar. Vamos dar um nessa- aviso, então? Claro, por favor. Nós estamos convocando todo mundo para uma assembleia que será no dia 24. 24. Nós não sabemos se 24 nós já voltamos. É possível isso. Uhum. Mas, de qualquer forma, nós vamos fazer uma assembleia que vai começar às 8 da manhã, é isso mesmo? 8h30 da manhã. 8h30 da até manhã, as 18 vai horas. até às 18 horas, Isso. porque nós precisamos que as pessoas Uhum. assinem Uhum. e votem. Sim. Por quê? Porque nós temos que mudar o estatuto, e no estatuto tem que declarar que esse novo lugar aqui é a sede da igreja. Exatamente. Porque senão nós ficamos com problema para ter o nosso CNPJ, Verdade. abrir as contas e fazer tantas coisas. Verdade. E é claro que com isso você está também aprovando o fato de estarmos aqui, e precisa também votar que a gente pode, a própria comissão, aprovar a ata para a gente poder levar no cartório. Exatamente. Então nós queremos que você planeje isso. Se acontecer de voltar alguma coisa já presencial, Uhum. ótimo. Uhum. Mesmo assim nós vamos fazer o dia todo, porque nós Uhum. precisamos de 2/3 dos membros da igreja. É verdade. Então nós temos muito empenho de todos. É um momento especial. E eu estou mais uma vez convocando, você já está convocando também, acho que pode me dar uma palavra, é isso. É isso, gente. Embora muita gente aqui que não é nem de Londrina, nós estamos falando uma questão mais de economia interna, mas é isso. Os membros da Igreja Presbiteriana Independente Betânia, do norte do Paraná, na cidade de Londrina, nós temos então esse compromisso que o pastor Silas acabou de dizer. Dia 24,
a partir das 8h30 da manhã até as 18 horas, é uma assembleia de dia inteiro. E os temas são exatamente esses que o pastor acabou de dizer. Nós temos esses compromissos, nós aguardamos por vocês. Acho que é só dizer que vão assinar e votar assim, é questão de 1 minuto. Exato, nós vamos mandar o conteúdo da cédula para que você tenha contato então antes, durante a semana, os membros vão receber, e aí você vai tomar conhecimento de modo a facilitar. Quando chegar aqui, nós vamos estar atendendo vocês pelo lado de fora, tudo tranquilo, sem sair do carro. Você vai, assina a sua ficha de presença, constando a sua presença, e ali mesmo você já vota, devolve a cédula, ela vem lacrada, para que no final, então às 18 horas, a comissão possa averiguar e ver os resultados todos, não é? E tem mais uma coisa que a comissão vai precisar, é da autorização da Assembleia, para que essa ata já seja lida e aprovada na comissão. A própria célula já está. E já tem dentro da própria célula já prevê isso. Pastor Silas, obrigado. Nós vamos dizer o seguinte, nós estamos fazendo uma campanha, e olha só, observe, quando nós começamos a falar sobre amor em ação, falando de alimentos, gente, muitas pessoas realmente precisando de alimento. Às vezes a gente não pode arrumar emprego para alguém por questões assim de estrutura e tal, mas levar a comida na casa de uma pessoa, a gente pode. Então aí estão os dados, você pode nos ajudar, entendeu? A campanha, para ser honesto com você, não tem prazo para acabar, porque a fome, não é? A fome está aí, está presente, a necessidade está aí. Então ajuda a gente a levar amor para mais pessoas. Você pode fazer isso de duas maneiras. Você pode trazer aqui, na sede da Betânia, na Avenida Maringá 2247. Você traz os alimentos aqui, entendeu? Não perecíveis. E aí você está vendo aí os dados direitinho embaixo na sua tela. E você traz e a gente compõe as cestas. Ou, que é uma maneira prática, que a maioria tem optado, você faz o depósito de R$60, que é o valor da cesta de 18 itens que a gente tem levado para as famílias. E eu quero dizer para você que quando a família recebe isso, é de uma alegria extraordinária. Todos os cantos da cidade de Londrina, essas cestas têm chegado. Né? Todos os cantos. Vem gente de tudo quanto é lado, de tudo quanto é religião, de tudo quanto é confissão. Nós não temos perguntas a fazer. Nós temos só amor para distribuir. E queremos convidar você a fazer parte dessa história. Eu vou agora impetrar a bênção e depois nós vamos ouvir uma canção lindíssima, falando sobre sal, que a Arli e a Ellen vão cantar, e eu convido você para cantar junto com a gente. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor eterno do nosso Deus e Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja sobre você, sobre a sua família, sobre a sua casa, sobre o seu lar, seja sobre Londrina, sobre o estado do Paraná, sobre o Brasil, seja sobre o mundo, desde agora e para todos sempre. Amém. Muito obrigado e amanhã nós aguardamos você para mais um momento, para mais um encontro com o Evangelho às 9h59. E agora vamos juntos cantar e adorar ao Senhor. Amor compartilhar, somente entraremos em ação se o seu amor de Deus nos motivar. O seu poder nos moverá e assim iremos repartir. O amor de Deus é a verdade, paz e a doce esperança do porvir. Vós sois o sal da terra. Vós sois o sal da terra, restaurando o sabor e a alegria de viver. Vós sois o sal da terra.
vida que Jesus viveu, o exemplo que Ele nos deixou, demonstrou o real sentido da missão que o Senhor nos confiou. Saber a todos perdoar, querer a todos aceitar, revela a grandeza do serviço e aponta para o Salvador.